Estamos mais uma vez adentrando o seu lar e que a palavra de Deus possa trazer alegria, possa trazer paz, possa trazer prosperidade à sua casa e à sua família. Que bom que você optou em tirar esse tempo para ouvir a palavra de Deus, para meditar nela. Nós entendemos que a palavra de Deus é a grande bússola para a nossa vida. Hoje nós temos muitos meios de navegação, por satélite, mas nós temos a palavra de Deus que é a direção, vamos dizer assim, eterna para a nossa vida. Nós não estamos aqui apenas para nos direcionar de um lugar para outro, mas a palavra de Deus nos direciona para a eternidade. Presta atenção nessa palavra, eternidade. Então ela é muito importante. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra, nós nos alegramos agora e queremos, Senhor, receber ricas e maravilhosas bênçãos vindas do trono de graça do Senhor. Pai, sabemos que a Tua graça nos basta. Sabemos que o Teu amor é conosco em todas as circunstâncias. Pai, derrama do Teu amor, que a Tua misericórdia possa ser sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E ajuda-nos a viver uma vida abundante, uma vida cheia da graça do Senhor a cada novo dia. Que o Teu amor possa continuar sendo derramado infinitamente na nossa vida. Que o Teu amor, Pai querido, possa inundar nossa vida, nosso trabalho e tudo que fizermos, seja para honra e glória do Teu santo nome. Pai, continue a nos abençoar. Jesus Cristo, nós Te agradecemos por ter nos dado vida e vida em abundância ao morrer ali na cruz por nós e principalmente perdoar os nossos pecados. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos agradecidos e crendo na Tua misericórdia. Amém. Eu quero trazer uma palavra nesta hora que fala sobre a questão de confessarmos. Quando nós falamos nesta palavra confissão, geralmente vem à nossa mente confessar pecados. Mas o que significa, na verdade, a palavra confessar? Para mim, ela significa reconhecer uma ação. Reconhecer publicamente uma ação, melhor dizendo. Reconhecer publicamente nossa condição. E também reconhecer publicamente nosso pecado. Então a confissão, ela tem esse sentido de tornar público aquilo que foi feito escondido muitas vezes, aquilo que nós não queríamos que ninguém soubesse. Por uma série de razões, seja por vergonha, seja porque pode nos incriminar, mas a palavra de Deus, ela traz uma série de personagens que tiveram que confessar coisas importantes de suas vidas e isso trouxe bênção a eles. Então o tema da mensagem de hoje é: confissões trazem bênçãos, Então que Deus possa nos ajudar a entender um pouquinho mais o que Ele tem para nós em relação às confissões que precisamos fazer para alcançar a misericórdia do Senhor em relação à nossa vida, Então eu já adiantei, o que é confessar? Confessar é reconhecer publicamente o nosso erro, a nossa condição. E por que isso é importante, Todos os dias é importante reconhecer nossas falhas, nossos erros, mas nós estamos chegando ao final de mais um ano que foi bastante complicado, um ano atípico, e aqui eu quero fazer uma analogia com esse período de pandemia que nós estamos vivendo. Há alguns meses, praticamente 10 meses, nosso país, mais precisamente 9 meses, ele tem sido assolado pela Covid-19
E o que se dizia até então era que quando a vacina chegasse, tudo isso iria passar. Mas nós vemos hoje uma discussão diferente, né? Estão aparecendo várias vacinas, e qual dela tomar, qual dela é mais confiável? Tem a questão de custo, tem as questões ideológicas que envolvem os países que produzem, países que distribuem, países que vendem e países que consomem, né? Ou irão consumir essas vacinas. Então a grande questão hoje que tem mobilizado o noticiário, seja ele da mídia, seja da internet, seja a televisiva, a radiofônica, é a questão da vacina. Agora, se a gente pensar bem, essa vacina ela imuniza o nosso corpo para que a gente possa de repente não pegar um determinado vírus. Mas e aquele vírus que a gente contrai quando a gente faz algo errado? Exatamente ele, o vírus do pecado. O que nós fazemos, né, para ser vacinados, né, para que a gente possa ser livre da culpa desse vírus ou da consequência da contaminação e da proliferação desse vírus chamado pecado? A palavra de Deus diz que para ser livre dele nós precisamos confessar a Deus em nome de Jesus. Lá em Tiago, né, capítulo 5, versículo 16, Tiago diz que a gente deve confessar nossos pecados uns aos outros para ser sarado. Olha bem, aqui não é para ser salvo, para ser perdoado, é para a gente ser curado. O que é isso? De repente você não consegue se livrar de um determinado erro na sua vida que é recorrente, algo que você tem feito escondido. E para a gente se ver livre disso, não basta apenas pedir perdão para Deus. Nós precisamos conversar com pessoas que podem nos ajudar a vencer. Por exemplo, o AA, né? O AA é um grupo de apoio, né, para os alcoólatras. Eles vamos dizer assim, quem já venceu o alcoolismo ajuda aqueles que estão no processo de que querem se ver livre do alcoolismo. E nesse sentido também, em relação a outros pecados, outros erros, né, que nós cometemos, seja, sei lá, o adultério, né, pedofilia, seja pornografia, que muitas vezes não é só pecado, é crime também. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos confessar uns aos outros para que a gente perca o prazer nessas práticas. Então, se fala em vacinar sobre o Covid, mas a palavra de Deus diz para nós nos vacinarmos contra o pecado, contra as coisas erradas. Então nós precisamos todos os dias lembrar, né, principalmente ao final do dia ou quando a gente cometer alguma coisa errada, de confessar o nosso pecado. Mas não é só confessar nossos pecados, mas também confessar nossas fraquezas, reconhecer quem eu sou, reconhecer nossa limitação. Quando eu sei quem eu sou, da minha capacidade ou da minha incapacidade, isso me ajuda a não cometer erros, né? A não ser arrogante, a não ser prepotente, que também vai me ajudar a ter uma vida abençoada. Então, reconhecer essas coisas ou confessá-las trazem bênçãos. E eu quero trazer a nossa memória agora alguns personagens bíblicos que confessaram coisas importantes para Deus e tiveram suas vidas transformadas. Eu quero começar com Abraão, o pai da fé, que lá em Gênesis 18, versículo 27, ele confessa: eu sou pó e cinza, mas eu preciso falar contigo. Então esse texto lá de Abraão, lá em Gênesis 18, 27, qual é o contexto ali? Abraão está com seu sobrinho preso lá morando em Sodoma, e ele
Deus diz para Abraão que Sodoma vai ser destruída. E ele diz: Senhor, né, eu posso falar contigo? Ele diz: olha, Senhor, eu sou pó em cinza, né? Abraão reconhece: Senhor, eu sou insignificante diante do Senhor, eu sou insignificante diante dos problemas que esse povo, né, esses moradores de Sodoma e Gomorra estão causando. Mas, Senhor, o Senhor vai destruir toda uma cidade por conta, né, de alguns. Aí Deus diz: não é alguns. Então o que eu quero chamar a atenção aqui não é o que Deus faz com Sodoma e Gomorra, o que Deus faz com Ló, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a confissão de Abraão. Abraão, ele reconhece que ele é pó e cinza, mas mesmo sendo insignificante, o que ele faz? Ele lembra que naquele lugar existia coisas inocentes, naquele lugar que seria destruído por Deus, tinha pessoas inocentes, que era seu sobrinho Ló com sua família que estava ali. E o que ele faz? Ele é atendido por Deus. Então, queridos, de repente você fala: mas quem sou eu para pedir isso para Deus? Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então você é alguém que Deus ama. Então, se Deus te ama, Ele vai te ouvir. Mas não adianta você chegar com arrogância para Deus e dizer: olha, Senhor, o Senhor tem a obrigação de fazer, eu determino que o Senhor faça isso na minha vida. Não vai acontecer, não vai rolar. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem você é, mas Ele também sabe quem Ele é. E Ele sabe que Ele não vai ser movido por isso. Mas Abraão, ele vai em humildade, em simplicidade. Ele diz: olha, Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor tem uma missão para mim, mas eu continuo sendo pó e cinza. O que ele está dizendo? Olha, esse corpo humano aqui, realmente, no dia da minha morte, ele não vai servir para mais nada. Ou vai ser queimado, ou vai apodrecer, vai voltar ao pó e vai acabar, né? Então, Abraão, ele é atendido quando ele se coloca diante do Senhor desta maneira, né? Às vezes nós achamos que nós somos mais do que nós somos. Às vezes nós achamos que nós merecemos mais do que nós temos. Quando eu faço esse exercício aqui que Abraão faz, eu me coloco na condição real, quem eu sou realmente, né? Então a primeira coisa que eu preciso reconhecer para Deus, quando eu falar com Ele, quando eu for pedir, quando eu for agradecer ao Senhor, é me colocar na condição de quem eu realmente sou, né? Nós precisamos reconhecer quem nós somos, nós precisamos reconhecer quem Deus é. Quando eu sei quem eu sou, eu estou mais perto de descobrir quem Deus é, porque às vezes eu acho que eu sou Deus, às vezes eu acho que todos têm que me atender, inclusive Deus, mas não é isso que nós aprendemos aqui. Então, quando eu confesso a Deus quem eu sou realmente, eu abro as portas para que Deus possa abençoar. Assim como Deus abençoou Abraão naquela ocasião, Ele vai te abençoar também. Segundo personagem, na verdade eu quero usar dois personagens para falar de um tema, Davi e Pedro. Davi confessou: nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Lá no Salmo 51, né, versículos 3 e 4, ele vai dizer isso. Pedro, ele diz lá em Lucas 5:8, sou pecador, retira-te de mim. Por que Pedro está dizendo isso? Jesus, ele está passando naquele lugar, ele está chamando os seus discípulos e há 4 pescadores ali, e depois Jesus chama eles para serem pescadores de homens. E o que eles dizem? Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Jesus diz: lança a tua rede do lado direito do barco. Eles lançaram e pegaram muitos peixes. Pegaram tantos peixes que a rede deles não aguentava. Eles tiveram que pedir ajuda para recolher tantos peixes. Eles veem então, se eles pescaram nos lugares que eles conheciam, eles eram homens pescadores, filhos de pescadores, netos de pescadores, eles sabiam onde os peixes estavam, eles sabiam a hora de pescar. Eles pescaram uma noite inteira, não pegaram nada, de repente alguém manda ali na praia mesmo, joga a rede do lado, eles só jogaram a rede e pegaram uma montanha de peixe. O que eles reconhecem? Isso não é humano, isso é de Deus. Então Pedro, ele diz: Senhor, eu sou pecador, retira-te de mim.
Pedro é judeu, ele reconhece que se ele visse Deus, ele morreria por ser pecador. Mas sabe o que Jesus diz? Não temas. No versículo 9, né, de Lucas 5, na sequência, né, quando Pedro diz, sou pecador, retira-te de mim, sabe o que Jesus responde para ele? Não temas, doravante serás pescador de homens. Quando ele reconhece que ele é pecador, que ele não poderia nem olhar para Jesus, Jesus diz, olha, não tenha medo, você vai ser pescador de homens, né? Quando se reconhece quem nós somos, o Senhor nos coloca aonde Ele quer. Pedro se achava pecador que não poderia olhar para Jesus. Jesus olha para ele e não vê o seu pecado, mas sabe o que Jesus vê? Um grande discípulo, e Jesus o coloca na condição de discípulo. Às vezes nós olhamos para nós como pecadores e olhamos para o erro do passado e as pessoas têm nos acusado. A sociedade muitas vezes nos acusa. E aí a gente acha que a gente não pode ser nada, não pode mais ser ninguém. Mas Jesus diz, olha, eu vou te fazer pescador de homens, eu tenho uma grande missão para você. Sabe por que Davi diz que eu nasci em pecado minha mãe me concebeu? Ele está dizendo, olha, eu até vinha bem, mas de repente eu cometi muitos erros. Ele está se referindo aqui ao pecado que ele cometeu com Batseba. Batseba era a mulher do seu comandante Urias e ele a deseja, ele tem um filho com ela e para esconder o adultério, a gravidez, ele manda o esposo de Batseba para a frente de batalha e lá eles dão um jeito dele ser morto. Mas Deus envia o profeta Natã e o profeta Natã confronta Davi e Davi reconhece. E tanto o Salmo 32 quanto o Salmo 51 dizem os historiadores que foi escrito nesse contexto, né, de arrependimento que Davi tinha. Então, Davi diz, olha, eu nasci em pecado. Pedro diz, Senhor, afasta de mim. Mas o que Deus faz? Deus perdoa os seus pecados. Então, quando nós reconhecemos o nosso erro, nós somos restaurados. Quando Pedro reconheceu que eram pecadores, que havia feito coisas erradas, o que Deus fez? Deus restaurou a condição dele. Deus restaurou a vida de Davi. Deus restaurou a família de Davi. Deus restaurou o casamento de Davi com Batseba. Deus não tirou o reino de Davi, pelo contrário, fortaleceu. Deus tornou Pedro, sabe o quê? O homem sobre o qual ele edificaria a sua igreja na terra, né? Então nós vemos que quando nós reconhecemos quem nós somos, quando nós confessamos nossos erros, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor nos coloca em um outro patamar, né? Então eu continuo dizendo, confissões trazem bênçãos. Eu quero ainda citar Davi. Davi faz uma outra confissão que eu acho muito importante para os nossos dias. Davi diz, sou pobre e necessitado. Lá no Salmo 40, versículo 17, Davi diz, sou pobre e necessitado. Ele reconhece o que é sua realidade. Ele sabe, olha, quem eu sou, assim como Abraão confessou, eu sou cinza. Davi diz, eu sou pobre, eu sou necessitado. Mas ele acrescenta algo que é muito importante. Porém, o Senhor cuida de mim. Que coisa maravilhosa, né? Então ninguém tem tudo o que quer. Eu quero dizer para você que de repente você possa achar, mas eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa casa, eu tenho carro, eu vou, eu venho, eu tenho liberdade, eu falo o que eu quero, eu como o que eu quero. Mas eu tenho certeza que ainda você não está realizado, você não está plenamente satisfeito, porque estas coisas que eu disse que você possa dizer eu tenho tudo isso, não é o suficiente para te realizar, porque o ser humano é um poço sem fundo em relação a desejos. E por isso, né, nós precisamos confessar como Davi, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Se eu não tiver esse conhecimento,
se eu não tiver esse filtro na minha vida sobre a minha realidade, isso vai me levar a me tornar uma pessoa avarenta, vai me levar a ser uma pessoa egoísta, vai me levar a ser uma pessoa que pensa só em mim. Eu quero só para mim, eu quero só para meus queridos, eu quero só para minha família. Mas o Senhor é aquele que cuida de todos, cuida de mim e cuida de você igualmente. Então, quando eu posso ter muitas coisas, posso ter muitos bens materiais, eu posso ter uma relativa paz, uma relativa alegria, um bem-estar relativo, porém, se Deus não estiver na nossa essência, na nossa vida, vai haver um vazio no nosso interior, e esse vazio vai fazer com que todas as outras coisas, com o passar do tempo, elas se tornarão insignificantes. E aí é uma porta aberta para a gente entrar nas doenças da alma que tem assolado o nosso dia a dia, né? Então Davi confessa: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. A melhor coisa é saber quem eu sou. A melhor coisa é saber qual a minha realidade. E aí nós vemos um outro personagem fazer uma confissão importante. Isaías, lá no capítulo 6, versículos 6 e 7. Isaías diz: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O que Isaías confessa aqui é a sua condição. Sua condição de pecador, de homens de lábios impuros, e habita no meio de pessoas de lábios impuros também. Ele está olhando, né, quem ele é, a sua realidade, o pecado. Então ele tem o quê? Vamos dizer assim, um recorte não só da sua vida, mas da realidade que o cerca, das pessoas que estão ao seu redor. Ele sabe: olha, eu sou pecador e habito no meio de pessoas pecadoras, então a minha situação é complicada, né? Eu vejo que quando ele faz essa confissão, o anjo, né, os serafins que voavam ali, melhor dizendo, não anjo, pega uma tenaz, ele pega uma brasa do altar e ele toca os lábios de Isaías e diz: perdoado estão os teus pecados e apagadas as tuas iniquidades. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente pegar uma brasa hoje e tocar em nossos lábios, vai perdoar pecado? Não, vai queimar os nossos lábios, vai queimar a nossa língua, porém não vai perdoar pecado, não vai apagar a iniquidade. E o texto diz que não, os lábios de Isaías não foram queimados mais, perdoados os pecados e apagado a sua iniquidade. Mas por que aconteceu essa bênção na vida de Isaías? Porque ele confessou, ele reconheceu a sua condição. Então, mais uma vez eu digo, confissões trazem bênçãos e nós não podemos abrir mão delas. Um outro personagem, que é Gideão, que eu quero trazer à nossa memória aqui, ele confessa algo importante. Ele diz lá em Juízes capítulo 6, versículo 15: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Amém. Sabe o que Gideão está confessando aqui, no meu entendimento? Ele está confessando a sua capacidade, ou melhor, a sua incapacidade. O que o anjo do Senhor aparece para ele, Gideão, e diz: para ele libertar Israel dos midianitas. Midianitas era um povo que havia cercado Israel, era uma multidão de pessoas, e Israel era um povo disperso. As 12 tribos divididas, cada um cuidando da sua vida, não tinha um exército, não tinha um governo central, cada tribo, cada família cuidava de proteger suas famílias, eles não poderiam se defender. Um anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: olha, livra a Israel. Ele diz: como? E aí ele cita aqui: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. O
Queridos, ele está dizendo, olha, de que jeito que eu vou livrar? Olha, eu sou pobre, né? Eu sou pequeno, eu sou insignificante. Às vezes a gente olha, ele estava dando desculpa, ele estava com medo. Claro que estava com medo. Mas ele teve coragem de reconhecer quem ele era. E sabe qual é a bênção de confessar quem eu sou? De confessar a minha capacidade ou a minha incapacidade? É que quando eu reconheço isso, eu vou reconhecer que eu não sou capaz, eu estou dando a oportunidade para Deus me dar força e Deus me fazer vencer. Então a bênção, né, de confessar a minha capacidade ou a minha incapacidade é que Deus cuida de mim, né? Então Deus responde para Josué dentro dessa condição que eu estou te dizendo. Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha que bênção. Se Gideão dissesse, olha, o Senhor mandou, eu vou lá, eu vou enfiar a cara, eu vou convocar o exército, eu vou chamar as outras tribos e vou lutar, porque o Senhor mandou eu libertar Israel dos midianitas, sabe o que ia acontecer? Uma grande, encachapante derrota. Eles seriam destruídos. Ah, mas o texto não diz que Deus mandou ele libertar? Disse. Mas ele não disse para ele ir lá sozinho, não disse para ele organizar um exército, ele disse apenas para libertar. E como Gideão então reconhece a sua incapacidade, Deus vai dizer, já que eu estou contigo. Aí a coisa mudou de figura, já que eu estou contigo. Então Gideão foi, convocou, né, o povo, 300 mil pessoas, e aí Deus diz para Gideão, é muito, desses 30 mil, ele escolhe 300, e desses 300 eles chegam e apenas fazem barulho, e o povo, os midianitas, se destrói, luta, um matando o outro. Então, o que Deus disse para Gideão se cumpriu, que ele destruiria como se fosse um único homem. E aí nós vemos o seguinte, né? Com Deus, quando eu sou fraco, então eu sou forte. Paulo diz isso lá em Filipenses, né? Quando eu estou fraco, mas Deus está comigo, então eu estou forte. Quando eu confesso a Deus a minha incapacidade, quando eu falo para o Senhor da minha realidade, quando eu falo do meu pecado, quando eu confesso quem eu sou, então eu sou forte. Eu quero ainda lembrar de um outro personagem, agora do Novo Testamento, assim como Pedro, o filho pródigo. O que ele confessa? Ele diz, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me segundo um dos teus trabalhadores. O filho pródigo, você sabe da história, ele pede a herança do seu pai, ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo, e quando ele não tem mais nada, ele está com fome, ele vai se ver, né, no fundo do chiqueiro, cuidando de porcos, e não podia nem comer a comida dos porcos. Então ele lembra da casa do seu pai. Poxa, quantos trabalhadores na casa do meu pai, e todos eles têm pão, têm fartura, têm abundância de alimentos. Eu vou voltar para ele e vou dizer para ele, pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, porém me trata conforme um dos teus empregados. O que o filho pródigo está reconhecendo, está confessando, que ele está reconhecendo quem ele é em relação a Deus. Ele está reconhecendo, olha, eu sou pecador, e como pecador agora eu não sou mais um filho, eu sou o quê? Um escravo, eu sou um empregado. Ele está reconhecendo, olha, eu não, por mim mesmo, eu não tenho condições de ser teu filho mais. E é isso que o pecado, que as coisas ocultas na nossa vida fazem, nos tornam, deixam de nos, vamos dizer assim, nos tornam criatura de Deus, nos faz
Algo criado por Deus e não filhos de Deus. Quando a palavra de Deus, na sua continuidade lá em Lucas 15, retrata a parábola do filho pródigo, ela está falando que o filho saiu da casa do pai, deixou de ser filho e ele quer voltar na condição de escravo. Porém, o texto diz que o filho vinha ainda longe, o pai estava olhando para a estrada. Quando o filho queria dizer isso, o pai o abraça, beija e o restaura a condição de filho. Não, você vai voltar, você vai voltar a ser meu filho. Quando ele deixou de ser filho? Quando ele pede a herança. Pedir a herança para o pai vivo significava dizer: pai, você morreu para mim. Eu não quero mais ser teu filho. Eu quero viver a minha vida. Mas o pai não olhou para isso. O pai restaurou a condição de filho. O filho escolheu não ser mais filho. Porém, o pai escolheu trazer novamente aquele filho seu para o seio do seu lar e gozar dos benefícios, das benesses de filho, e não iria tratá-lo como um simples empregado. Então a humildade daquele menino, daquele moço, daquele rapaz, agradou o coração de Deus. Então Deus nos recebe de braços abertos quando nós damos passos em direção a Ele. Sabe o que a confissão do filho pródigo gerou? Gerou a restauração de filho. Ele havia perdido a condição de filho. Ele escolheu não ser mais filho daquele pai. E quando nós pecamos, nós escolhemos não ser mais filho de Deus, mas ser escravo do pecado. Quando nós escolhemos as obras da carne, nós escolhemos, sabe o quê? Ser filho do pecado e não ser filho de Deus. Mas quando nós confessamos que nós pecamos contra os céus e contra o Pai, nós voltamos à condição de filho. O texto diz que aquele pai colocou um anel no dedo, colocou uma sandália nos pés e colocou uma capa. Esse era o símbolo, né? A capa significa proteção. Ele voltou para a proteção da família. O anel era o símbolo da família. Agora você faz parte da família. E a sandália nos pés é que o escravo andava descalço. As pessoas livres andavam calçados. Então aquele pai lhe deu um símbolo de pertença, lhe deu símbolo, vamos dizer assim, de liberdade, e deu também ao filho um símbolo de proteção. Quando nós confessamos quem nós somos, quando nós confessamos nossos pecados, quando nós reconhecemos nossas fraquezas diante de Deus, Ele não apenas nos torna forte, não apenas restitui a nossa condição de filhos, mas Ele também nos coloca em lugares altos, conforme a palavra de Deus nos diz. O que é esses lugares altos? Lugares altos são lugares de destaque, de prestígio que Deus tem para mim e para você. E Deus, Ele quer que cada um dos seus filhos seja honrado onde Ele tem passado. Eu quero terminar essa mensagem hoje dizendo para você: eu não sei o que você precisa confessar a Deus. Eu não sei se coisas erradas, se pecados ocultos, atitudes erradas, pensamentos errados. Eu não sei, mas eu sei do que eu tenho que confessar, porque eu não te conheço, mas eu conheço a mim mesmo. Deus conhece a mim e Deus conhece a você. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz que um coração sincero e arrependido agrada ao coração de Deus. E o que importa nessa vida? Agradar o nosso coração ou o coração de Deus? Claro que agradar o coração de Deus. Porque quando nós agradamos o coração de Deus, Ele agrada o nosso de uma maneira que nós não poderíamos agradar. De repente você fica contente ao ganhar alguma coisa, mas essa alegria, ela é passageira. Agora Deus, Ele tem para nós alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo. Os 3 primeiros frutos do Espírito Santo são essenciais para a nossa vida, que é amor, paz e alegria. Lá em Gálatas 5:22. Então esses 3 primeiros frutos são essenciais para termos uma vida abençoada. Os demais nós devemos
praticar para que esses 3 primeiros possam acontecer. Queridos, queridas, que Deus possa tocar na sua vida de uma maneira especial e que você possa tocar no coração de Deus também de uma maneira especial. O que o Senhor diz para nós confessarmos a Ele, dizer: Pai, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, eu fiz aquilo que é errado. Senhor, eu te peço perdão porque muitas vezes eu achei que eu era mais forte, mais capaz do que realmente eu sou. Pai, eu pequei porque eu subestimei outras pessoas achando que eu era melhores do que ela. Mas agora, Senhor amado, me dá a tua paz, me dá a tua alegria, porque eu não consigo viver por mim mesmo, resolver esses problemas por mim mesmo. Eu quero orar agora, e se você tem algo a confessar a Deus, ore comigo, né? E em pensamento, fale com Deus. E se houver necessidade depois, converse com alguém que é da sua confiança, né, para falar sobre a sua dificuldade, porque eu creio num princípio, né, que diz que quem confessa, vamos dizer assim, tentações, não precisa confessar pecados. Ou seja, quem confessa que tem vontade de fazer algo, não precisa confessar pecado, porque uma vez que o pecado está apenas na nossa mente, ele ainda não causou problemas na vida de outras pessoas, ele não causou, vamos dizer assim, estragos em outras vidas, que de repente depois a gente pode correr o resto da vida e não vai conseguir resolver. De repente você está planejando tirar a vida de alguém, enquanto estiver só no pensamento, a outra pessoa não morreu. Mas se você for praticar, essa pessoa vier a morrer, e você se arrepender depois, você vai ter se arrependido, mas a pessoa não vai voltar à vida por conta disso. Então olha o tamanho da consequência, né, do nosso erro. Então você pode confessar e ser livre disso, ter a tua consciência livre, ter o teu coração, a tua mente livre dessa culpa. Pai, nós queremos agora colocar diante do Senhor nossa mente, nosso coração, e queremos te pedir, Pai, que se há algum pensamento mau, que o Senhor possa nos ajudar a tirar isso da nossa mente. Se temos desejo por algo ilícito, por algo impuro, por algo pecaminoso, Pai, ajuda-nos a tirar isso da nossa vida, para que não venhamos a errar, não venhamos a comprometer a nossa vida e a vida de outras pessoas. Senhor, nós precisamos do teu perdão, nós precisamos da tua bênção. Senhor, nós queremos também confessar a ti, se fizemos ou falamos algo que nos torna maior do que nós somos. Pai querido, perdoe a nossa arrogância, a nossa prepotência, mas também perdoa o nosso egoísmo por não pensar no nosso próximo. Perdoa, Senhor amado, a nossa ignorância, muitas vezes, em não querer entender a realidade que está ao nosso redor, por não querer entender cada um de nós mesmos, saber da nossa fraqueza. Pai querido, saber quem nós somos na vida real, não essa vida imaginária que nós às vezes imaginamos que somos perfeitos, que não erramos, que estamos sempre certos e que não precisamos reconhecer o nosso erro. Ajuda-nos, Pai querido, a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Senhor, sabemos que a Tua graça nos basta e que essa graça, que é melhor do que a própria vida, segundo o Salmo 63, versículo 3, nos diz, que essa graça maravilhosa possa ser despertada a cada dia para nós. Derrama do Teu amor sobre nós e que o Teu perdão possa ser concedido a nós diuturnamente, cada vez que pedirmos a Ti. Senhor, fala ao nosso coração. Continua, Senhor amado, derramando da Tua maravilhosa graça sobre a nossa casa, sobre os nossos queridos. É a nossa oração, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. E não esqueça, confissão traz bênção. Um grande abraço a todos e até a próxima mensagem.